eu entrego a minha vida, a minha mente, a minha voz, e que não seja nada da minha alma e nem da minha justiça própria que o Senhor tem tratado, que será ministrado nesse lugar, mas que seja, Senhor, totalmente a revelação do sobrenatural que o Senhor já tem reservado para nós. Pai, flua através desse vaso. Eu sou uma voz, eu sou um instrumento, eu sou um vaso de barro nas tuas mãos. O que é exaltado aqui é a excelência que está dentro dele, que se chama Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, eu declaro essa unção sobre a vida do Márcio, e que ele venha a ser totalmente impactado, usado e ousado nesse declaro, para que a Shurikaça, a nossa vida venha a ser o incensário da tua glória. E que tudo aquilo que está travado venha a ser destravado, e que esse ministério de louvor venha a ser totalmente descortinado, e que o louvor entoado nesse lugar venha subir como um cheiro agradável a ti. Diante de ti é que eu oro. Se você concorda comigo, diga amém. Graças a Deus. Pode colocar aí, por favor, aquele o flyerzinho, vou pedir para colocar. Vai ter que apagar. Mamon, o Deus do dia. É isso que nós vamos juntos. O Senhor, Ele já tem ministrado sobre isso há muito tempo ao meu coração. E depois da última ceia que o pastor ministrou aqui, falou diretamente a diferença de ofertas de honra e dízimo. Gerou no meu coração, com o Espírito Santo de Deus, a necessidade de trazer uma mensagem doutrinária para a igreja. O conhecimento retira sofismas. O conhecimento coloca a nossa mente e o nosso Senhor no lugar correto. E muitas das vezes, de uma forma sutil, colocamos Mamon no lugar de Deus. E é isso que o Senhor Ele tem ministrado ao meu coração. Pode deixar apagado se quiser. Só não pode dormir. Eu confio que eles não vão dormir. Não, acho que aqueles adolescentes lá atrás vão dormir. Acho que os jovens vão dormir lá atrás. O Gabriel, parabéns. Não, né? Visitante, seja bem-vindo. Que você venha receber uma porção dobrada do Espírito sobre a sua vida. Essa palavra não é para você, tá? Você não vai dormir, eu sei que você não vai. Mas amém. Está conseguindo enxergar daí de trás? Aí o pessoal daí de trás pode me dar um ok? Está conseguindo enxergar? Valeu. Orando e sendo ministrada pelo Espírito, o Senhor tem me revelado que algumas bênçãos, pastor Ingrid e pastor Leandro, têm sido retidas por causa do senhorio do nosso coração. O nosso coração é enganoso e nós muitas das vezes colocamos o senhorio na mão errada. E é uma forma muito sutil. Medo, falta, projetos não direcionados pelo Senhor fazem pessoas reter o dinheiro daquilo que deveria ser um investimento, uma semeadura, e se torna um peso, um fardo, trabalhos forçados
muito esforço para adquirir muitas coisas, mas o Senhor, pastor Fábio, Ele tem reservado para aqueles que têm um coração quebrantado uma colheita sem esforço. Existe uma colheita sobrenatural sem esforço. Eu vou falar mais uma vez, acho que você não entendeu. Existe uma colheita que de repente você ainda não viveu, mas o Senhor nos convida a viver a partir de hoje. Existe existe, Márcio, eu declaro sobre a sua vida, mas eu declaro sobre a sua vida, Márcio, existe uma existe uma colheita sobrenatural reservada para os filhos que semeiam sem pena. Existe uma colheita sobrenatural, pastor Leandro, sobre a vida daqueles que semeiam sem pena. Meu Deus, aleluia! Por que o medo? Por que a pena? Por que a escassez? Vem da influência de Mamon. E eu e você não somos influenciados. Bom, eu não sou, pelo menos. Falou um aqui também não. O outro também falou também. No 3. 1, 2, 3. Não é não? Então semeia com um foco de uma forma extraordinária. Não tem, deixa eu te falar uma coisa, não existe colheita extraordinária para aqueles que se limitam em semear. Não existe colheita sobrenatural para quem não semeia. Não semeia no reino, não semeia na vida dos seus pastores, não semeia na vida de ninguém. Só guarda, só retém, mente escassa. Mas eu declaro, e é para você. Eu declaro, coloca a mão aqui, no seu subconsciente, que toda a escassez da infância, que toda a escassez de pensamento com relação a guardar, a reter, a ter, a buscar, mediante toda a sua vida lá de trás, mediante ao seu passado, em nome de Jesus, e você hoje comece a liberar essa informação negativa, porque através da liberação da informação negativa, coisas do céu extraordinárias estão reservadas para aqueles que creem. Aleluia! Você que queria dar um aplauso bem forte. Um aplauso glorifica. Porque pro povo tem que ser melhor. Não existe. Existe uma colheita que é retida por Mamon, pela influência da escassez. Quem viveu escassez aqui na infância? Levanta a sua mão. Eu vou ministrar sobre a sua vida. Desculpa, meu filho. Levantar. A escassez da sua infância não vai impedir você de semear em abundância. E mediante aquilo que você está semeando, eu declaro, mediante a palavra de Deus, uma colheita 30, 60, 100 vezes mais de tudo aquilo que você tem semeado com seu dinheiro no reino dos céus. A escassez da sua infância não pode fazer você virar um suvina. Não pode fazer você virar um materialista, egoísta. Porque se eu continuo alimentando essa informação ruim lá de trás, de escassez, ou até de disputa entre famílias, de quem tem mais e quem tem menos, de quem consegue um emprego melhor e quem não consegue, isso limita todas as bênçãos, pastor Fábio, que Deus
bênção que eu digo, abundância na terra. Porque aquilo que está no céu é teu nome escrito no livro da vida. E aquilo que tem para lá, nós vamos descobrir quando a gente chegar lá. Mas enquanto a gente está na terra, existe uma vida em abundância. Que só Deus pode dar. Não vem com a força do seu braço. Mesmo porque é verdade. Você só está no seu emprego porque o Senhor abriu essa porta. É verdade que você só está nessa porta ganhando o que você está ganhando porque existe um Deus de misericórdia. Só que eu trago, e o Espírito tem palestrado comigo, que o Deus que a gente serve, pastor, é muito além das nossas necessidades. Existe uma abundância. Existe uma abundância. Tem uma pessoa entendendo. Existe uma abundância. Mas para que isso, pastor? Por que você não está pregando prosperidade? Ei, eu sou guiada pelo Espírito. Se Ele está mandando eu profetizar e pregar prosperidade, eu vou pregar, porque isso é herança de filho. E eu creio que eu estou pregando para filho nessa noite. Existe tesouros que o Senhor tem para dar para mim e para você na terra. Mas se eu não semear no meu bolso, eu vou viver a provisão e só o básico. Deus não me chama. Deus não me. Mas é forte demais isso. Eu preciso declarar isso sobre a sua vida. Deus não te chamou para viver o básico. Existe uma riqueza, sobrenatural que o Senhor libera somente para o coração daquele que se lê. Wait a minute. Diga comigo, misericórdia. Meu Deus, por que o Senhor não está deixando eu ministrar? Deixa eu só te dizer alguns dados que é importantíssimo para o nosso intelecto. Porque aquilo que eu entendo, pega essa. A informação que você tem lá atrás, de medo e de escassez, não é aquilo que o Senhor tem reservado para você. Então eu preciso entender no meu intelecto aquilo que está sendo ministrado, para que isso gere fé, pastoreando, e para que isso gere atitude. Não adianta eu só entender e dizer, pastora, entendi. Não adianta eu só entender e dizer, pastor, eu entendi. A oferta de honra, eu entendi. Mas na hora de coçar o meu bolsinho, porque hoje o que sustenta, o que é semeado é dinheiro, na hora de eu mexer no meu bolso, aí eu tenho uma resistência. Quando começa a falar de dinheiro, a pessoa já começa a se ajeitar na cadeira. Calma, aperte o cinto, não feche seus braços. Todo o dinheiro que você investe no reino rende muito mais do que aquele que você guarda no Nubank. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não estou fazendo apologia a você não guardar dinheiro, mas que você entenda, que você guarde com propósito, e quando o Senhor der o comando, você simplesmente negou a si mesmo e fez a vontade do Senhor. É bem assim. Sabe, a gente quer colheita. Senhor, me dá carro novo. Senhor, me dá casa nova. Senhor, eu quero viajar. Senhor, abre isso. Senhor, olha aquilo. Joga por terra impedimento. Impedimentos há naqueles que não semeiam. Por quê? Não tem a ver com a salvação, tem a ver com o princípio. E o princípio não se negocia.
dados aqui. A Bíblia fala mais de 2.300 vezes sobre dinheiro. A Bíblia, a referência direta de uso ou dinheiro, mais de 800 versículos na Bíblia são dados. De 38 parábolas de Jesus, 16 ele falou de dinheiro. Ou seja, 15% do Evangelho é falado de dinheiro. Por que você tem tanto medo da escassez? Por que você tem tanto medo de falta? Ei, nenhum trabalho no Senhor é em vão. Nenhum. Só que eu muitas das vezes me apego ao trabalho, à presença, só que esqueço de repartir o pão. O repartir o pão está ligado a tudo que você tem monetariamente. Eu estou em oração, pastor Fábio. Eu estou na presença, pastor Ingrid. Mas na hora de chegar, compartir o pão, porque eu só compro pão por dia. Porque eu não posso dizer pão caia do céu. Jesus multiplicou pão de algo existente. Ele multiplicou de algo que já tinha. Então aquilo que você tem, que é o dinheiro, o Senhor ele tem reservado coisas tremendas que estão bloqueadas pela nossa falta de semeadura, pela nossa falta de entender a honra aos nossos pastores. Semear em terra fértil. Moisés, Alessandra, Vivi, João, Tati, Adel, semearam muito tempo em terra que não era fértil. Mas eu declaro sobre a vida de vocês a prosperidade do Senhor. Mas não com força, uma forma sobrenatural. Porque semeando no lugar certo, há retorno garantido. Repita comigo, doulos. O significado de mamão é doulos no grego. Significa escravo. Significa estar totalmente sob o domínio absoluto e viver para cumprir a vontade de um Senhor. Que não é Deus. Que é mamão. Jesus ele vem dizendo nesse versículo que estamos sob a vontade de Deus ou sob a vontade do dinheiro. É algo que a gente precisa analisar. Não tem meio termo. Repita comigo, não tem meio termo. Fala, em cima do muro, ainda é do diabo. Ainda é de mamão. Patrícia ficou, o André ficou. Vou ter que correr. Não se envolver. Não vou ver a mesma coisa que o Espírito está tremendo. Deixa eu te dizer uma coisa muito interessante que o Espírito tem palestrado comigo. Às vezes, Márcio, acontece que a escassez da infância nos faz ser pessoas muito supinas. Porque a gente tem medo da falta. E quando muitas das vezes não tem um benefício diretamente, imediato, aos olhos nus para a gente, nós costumamos a semear um valor bem irrisório do que aquilo que a gente faria para a gente ver. Pessoas têm condições de comprar esse lugar. Em um amém. Pessoas têm condições
de comprar esse lugar. E a gente declara muito aqui que a gente quer ser rico, né? Mas o Senhor só coloca a gente no muito quando a gente é fiel no pouco. Glória a Deus. Ou há um esforço demasiado para roubar o seu tempo, que aí você não tem tempo para nada, porque você só vive para o trabalho. Então aí você, mamão, rouba seu tempo, porque o seu foco é ter, é obter, é guardar, é isso, é aquilo, outro, e tudo pessoal. E aí, mamão, rouba seu tempo, e aí você acaba não tendo tempo nem para sua família, e muito menos para Deus. Deus tem bênçãos que precisam ser liberadas sem esforço. Amém. 3 pessoas acreditaram. Deus tem bênção, uma mão levantada. Deus tem bênção mais para ser liberado sem muito esforço. Por que eu preciso da oferta de honra, pastor? Pensamento de quem é dirigido por Mamão. Por que eu preciso da oferta de honra, pastora? Deus conhece meu coração. Já tem as minhas contas. Afinal de contas, eu tenho um projeto. Eu tenho que guardar dinheiro. Se Deus não tiver até nesse teu guardar dinheiro, eles correm como saque que é o furado. Coisas que não eram para acontecer, Fernanda, começam a acontecer quando a gente retém aquilo que era para semear. Tem gente comendo semente. Por isso que muita coisa não flui e muita coisa fica retida. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não, eu quero liberar uma palavra para a vida daqueles que vão agir em fé. Para aqueles que semeiam. Ei, libera agora a pastora casa. Toda resistência, entrega a sua vida e seus projetos diante de Deus. E se Ele te pedir algo extraordinário, tenha certeza que a colheita, Moisés, será super abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é a fé. Dá dinheiro para o pastor alimentar o homem. Tudo seta de mamão. O pastor já vive na igreja, por que eu preciso ofertar na vida dele? Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que não ajunta, espalha. Se você está debaixo de uma... Eu estou falando para os visitantes. Visitantes, não me perdoem. Mas receba essa palavra em nome de Jesus, quando você estiver debaixo de uma cobertura. Quando eu estou debaixo de uma cobertura que recebe uma direção para a igreja, se eu não embarco em fé, eu estou trabalhando contra. Eita! E no reino, quem trabalha contra é Satanás, não é você. Não, pastor, essa palavra não está mexendo, não fala comigo, não, sou generoso, é mesmo? Crenças, anote isso, crenças limitantes impedem colheitas sobrenaturais. Limita a religiosidade na minha mente, porque antigamente o pastor tinha que ser pobre. Quem se converteu há mais de 15 anos aí? Levanta a mão para mim, só para eu saber que eu não estou sozinho. Pois é, lá atrás, a gente via um pastor com a sua família passando necessidade e a gente achava que isso era de Deus. Informação do subconsciente impede o novo de Deus agir. E aí a gente também ficava escutando no Natal aquela musiquinha. Jesus, pobrezinho, pobrezinho nasceu em Belém. Obrigada, pastor Alexandre. Pobrezinho nasceu em Belém. Quem disse que Jesus era pobre? Quem disse que Jesus era pobre? Além de Jesus ser rico, ainda tinha gente que investia no ministério dele. Ou seja,
Ele não tinha só o suficiente, ele não tinha falta de nada. E digo mais, os seus discípulos ainda eram supridos em todas as áreas, incluindo a sua família também. Ou seja, quando eu estou semeando, a colheita vem para mim e vem para minha descendência também. Em casa se ensina a ser suprido ou não, mas os meus atos, como eu ensino os meus filhos a pecar, eu também ensino eles a ser bênção. Eles vão aprender com os meus atos. No estado de Letícia, já tem uns 3 anos mais ou menos, que eles recebem eu digo para vocês algo, que eles não aprenderam só comigo, com o Jetson, eles aprenderam com a minha mãe. E minha mãe, pensa uma pessoa generosa, minha filha. Ela não tem dinheiro para comprar coisa boa, mas ela nunca deixa de abençoar alguém. Não é o valor do presente, é a intenção da honra. É que conta como semente no reino dos céus. O Estado e Letícia juntam dinheiro daquilo que a gente dá para poder dar um bom presente para mim, pastor. E muitas das vezes eles rapam a conta e ficam sem nada. E você acha que eles murmuram? Murmuram nada. Eles ficam felizes de ver a gente feliz. Olha, eu te digo, eu não gosto de presente barato, não. Acho que foi ano passado, foi Gustavo Belo Cutelo. Tá rindo mesmo? Eram os únicos R$70 que tinha na conta dele. Ele não tosquenejou. Ele, mãe, já comprei para a senhora, vai chegar tal dia. É Deus. Sabe, meus filhos são super abundantes em tudo que eles fazem. E tem a ver com aquilo que eles veem. Porque eu não ensino o caminho, eu ensino no caminho. É diferente. A generosidade, se você não tem, tem como você praticar. Se eu não sou uma pessoa generosa, se eu sou sufina, se eu sou uma pessoa que retém muito, se eu sou uma pessoa que tem medo da perca, o Senhor te convida nessa noite a começar a mudar a sua mente, a mudar o seu pensamento e entender que coisas sobrenaturais sem o seu esforço só acontecem quando a semeadura é uma semeadura que te custe alguma coisa. Aleluia. 1 Timóteo 5, 17 e 18. E eu preciso terminar. Jesus, diga assim comigo, misericórdia. 1 Timóteo 5, 17 e 18, coloca aí. Princípios de Deus. Princípios de Deus são inegociáveis. Se eu não me encaixo no princípio, eu preciso orar para me encaixar nesse princípio. Eu preciso orar para entender esse princípio, não só entender. Gera fé e gera atitude. Nada acontece na nossa vida se, em primeiro lugar, eu busco o reino e a sua vontade. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu digo, a sua saúde, o seu dinheiro e seu emprego só é acrescentado em Deus de uma forma sobrenatural quando eu busco o reino, os princípios e busco me adequar. Além de eu entender, eu preciso ter atos para praticar aquilo que eu entendi. A primeira carta de Timóteo vem dizendo claramente algo que a gente não pode negar. A Bíblia diz, os presbíteros, na época, eles cuidavam da igreja. Hoje são os pastores, mas também tem presbítero no local. A gente pode enviar um presbítero para cuidar de uma igreja. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos
Repita comigo, dignos. De dupla honra. Sabe o que quer dizer dupla honra? Respeito, sustento. O pastor é um trabalhador digno de recompensa. Dupla honra é recompensa. Quem dá essa dupla honra? Somos nós. A unção vem de Deus. A libertação vem do Senhor. O Senhor nos protege. A honra, quem dá são vocês. É a igreja, são os filhos, são os discípulos. Discípulo é para seguir. Discípulo é chamado para seguir. Multidão, até está ali para receber alguma coisa. Mas discípulo precisa ser exemplo. Discípulo precisa ser o primeiro. Discípulo precisa se despojar. Não tem bênçãos espirituais para aqueles que não se despojam. Não tem. Mas o Senhor, pastor Fábio, Ele tem liberado, que o Senhor falou comigo ontem no relógio de oração, que é uma liberação de bênçãos na sua casa, no mundo espiritual, para aqueles que semeiam. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Que todo impedimento na sua casa, relacionado à sua vida profissional, perca agora a sua força. Sabe por quê, pastor? Porque o Senhor é semeador, e o semeador fiel. E aquele que semeia, chorando e gemendo na presença do Senhor, terá recompensa. Eu declaro uma porta, mas não essa porta, uma porta extraordinária. E todos os seus planos e os seus sonhos sendo concretizados, mas com muito mais excelência daquilo que você já pensou. Eu declaro uma casa, com muitos quartos, até quarto para hóspede. Eu também declaro, pastor Fábio, um carro de 7 ou mais lugares, para que você venha levar a sua família confortável. Eu declaro portas abertas, eu declaro prosperidade abundante, porque o Senhor conhece teu coração. Amém. Oferta de honra não é dar dinheiro. Repita comigo, oferta de honra. Não é dar dinheiro. Você dá dinheiro, está mentindo. Oferta de honra é semente. Semente tem retorno. Porque se a terra é fértil, a árvore cresce e ela dá muitos frutos. É porque a gente não enxerga dessa maneira. Mamão, ele quer fazer a gente reter. E o Senhor nos convida a entender que você não está dando dinheiro para mim, nem para o pastor. Você está destravando no mundo espiritual. Você está descortinando no mundo espiritual bênçãos que estão retidas há muito tempo. Que é para você. Porque essa bênção, tudo isso, pastor, glorifica o nome do Senhor. Então o mais interessado é Deus e o mais desinteressado é Mamão. Por isso que Ele quer que você gaste só com você ou só com a sua família. Oferta de honra não é dar dinheiro, é reconhecer a unção com o coração e ativar com a semeadura. Eu sou ativo quando eu tenho um ato. E não é que eu penso, eu entendo e eu sou ativo com um ato. Eu ativo com um ato. Sabe, o Senhor me dá livramento em algumas portas que se abrem que não é de Deus, porque eu sou um semeador, porque eu sou aquele que semeia na obra. É um ato, não é um pensamento. Não, eu não preciso, e nem um pastor, de pensamentos positivos.
chegam junto, dos discípulos que entendem o seu papel. O único que jogou dinheiro foi Silvio Santos. O dinheiro não vai cair do céu a cédula. Deus me dá condição e te dá condição de semear. A semente vem da igreja. O sobrenatural vem de Deus. Só que eu não tenho problema de dar dinheiro, pastor Aires, como serviço. Eu não tenho dinheiro de dar. Eu não tenho problema de dar dinheiro por um exame, por uma consulta, porque existe um retorno diretamente para mim. Está conseguindo entender? Coloca por favor a imagem lá de mamão. Está conseguindo entender a influência? Quando eu oferto na casa do Senhor, e eu declaro, nós estamos precisando de uma bateria nova. O Senhor falou para mim que a gente não vai fazer campanha, que vai sair daí do meio de você. E eu te digo, é 6 mil reais. E eu sei que você tem. Maior e o melhor investimento que você pode fazer no reino. O Nubank pode dar 2, 3, 100 reais a mais. O reino faz você colher almas, faz você alargar as tendas, faz você viver sobrenatural, faz você comprar carro zero sem precisar de nome de ninguém, faz você suprir todas as suas necessidades no seu trabalho sem esforço demasiado. Estou falando, gente, de uma atitude sobrenatural, entenda. Eu estou falando de eu estou falando de um posicionamento da igreja que deveria ser algo normal. As tendas não alargaram ainda, pastor, porque muitos têm medo de investir. Quem já entendeu que a igreja precisa crescer aqui, levanta a mão. Vou te falar uma verdade. Isso é incontestável. A igreja só cresce quando você investe. Investe e cresce. Por isso que muitos pastores por aí, que eu já fui ministrar em vários lugares, passam necessidade. A gente vê com certeza algum pastor ou outro, sabe, se aproveitando, e aí a gente tem essa informação no subconsciente e a gente fala, quando o pastor começa a falar de dinheiro, quando há uma campanha sobre dinheiro, eu vou reter, porque eu já vi essa história antes. Eu já vi essa história antes. Sabe, só que essa informação impede você mesmo de receber uma colheita sobrenatural. Não tenha raiva, você não está entendendo. Essa informação negativa. Porque aquele que semeou, mesmo lá atrás que foi roubado, mesmo sem saber, ele vai receber porque ele semeou de coração. Só que os dois vão dar conta diante de Deus, e isso não é problema meu nem seu. O meu problema e seu é estar semeando hoje. Porque o fim não é ser rico. Eu não estou trabalhando para ter uma aposentadoria e ser rico. Eu não estou no CLT para trabalhar e ser rico no final. Entendeu, pastor Leandro? Eu não sou autônomo porque eu preciso trabalhar e ser rico no final, não. A riqueza, a prosperidade da parte de Deus, para mim e para você, é hoje. É hoje. Mas sem cumprir os princípios, não dá. Mamão odeia esse tipo de semeadura, porque ele ativa colheita espiritual e sobrenatural na vida do ofertante. Dar dinheiro não é mesmo que semear. Tira essa mentalidade que você está dando. Você não está dando. Você está semeando. Repita comigo. Eu não estou dando dinheiro. Para ninguém. Eu estou semeando. Tira essa inverdade.
Tire essa resistência, tire esse bloqueio. E outra coisa, se o seu pastor ainda assim, você está anos com ele, você ainda não confia nele, e mesmo assim se ele fizer algo errado, ele vai dar conta diante de Deus. Você recebe a sua colheita pelo seu coração, que não é a nossa realidade. O que você precisa fazer independe daquilo que vai ser realizado, mesmo porque quem te deu foi o Senhor. E se Ele quiser tirar, Ele tira tudo. Não há segurança humana que sobreponha a segurança que vem do alto. Não há. Trava tudo. Trava tudo. Quando o Senhor Ele quer travar, Ele trava tudo. É só semear ralo. É só não semear. É só guardar. 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 Ir para si. Ir para si. E guardar. E guardar. Ir para si. Ir para si. É só fazer isso. É isso que Mamon quer. Quem recebe um profeta como profeta, recebe a recompensa de profeta. E deixa eu te falar uma coisa. A gente não é pouco. A gente não precisa só de cumprir. Eita Deus! Quem recebe um justo, como justo, pastor Leandro, receberá a recompensa de justo. Ou seja, tudo, Márcio, que nós fazemos, um coração aberto ao Senhor, há uma recompensa. Mateus 10:41, que esse versículo. Mentalidade limitante. Eu preciso segurar, porque agora eu estou investindo na minha família. Deixa eu te falar uma verdade. Ou deixa eu te trazer uma realidade. Mamon cria a ideia de segurar a semente. É mais seguro do que você confiar nos princípios de Deus. Segurar a semente é mais seguro do que você confiar nos princípios de Deus. A falsa ideia de que ofertar a Deus é concorrência com o cuidado da casa. Nunca e jamais será. Sabe por quê? A sua semente gera uma colheita que cuida da sua casa. Não é você que cuida da sua casa. É a semente que gera uma colheita que cuida da sua casa. Ainda que você diga, quem trabalha sou eu, quem traz o dinheiro para casa sou eu, ele. Se o Senhor te der um assopro, se Ele piscar, você cai doente e todo o dinheiro que você guardou, você vai ter que gastar para poder curar essa enfermidade. Isso, pastora, está declarando maldição não. Mas eu declaro que a partir de hoje, os princípios de Deus serão maior do que os bloqueios que durante toda a vida foi gerada na minha e na sua vida. Só tem uma forma de proteger a família, é semeando no reino. Eu vejo a provisão de uma forma sobrenatural. A fé e a confiança vem de Deus, e a multiplicação não é força das minhas mãos. A gente às vezes confunde, porque há uma lei de semeadura para todos, seja servo de Deus ou não. Tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente planta, pode ser melhor. Tudo aquilo que a gente planta, então isso é um princípio geral. Só que aqueles que são filhos semeiam mais, semeiam de uma forma diferenciada. Eles têm, aliás, o sustento e a confiança de que quando eu estou semeando, há um sustento sobrenatural na minha família, na minha saúde e nos meus negócios. Salmo 127, eu estou partindo para o final. Salmo 127, 2, na versão NBVP, nova
ali. Nova Bíblia Viva. No 3, vamos ler todo mundo junto. 3. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Essa é uma realidade. É um princípio. Sabe? É um sustento. É Ele dizendo para mim e para você: é inútil você pegar todo o seu tempo e só investir ele no trabalho, nos seus propósitos, na sua finança, nos seus sonhos. É inútil. Inútil é trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada, dormir altas horas da noite. Aquela pessoa que vive na labuta: meu Deus, trabalho aqui, é trabalho dormindo, é trabalho acordado, vai pro banheiro trabalhando, volta do banheiro trabalhando, vai tomando banho trabalhando. Se tivesse notebook ou celular prova d'água, você estava lá trabalhando. Gente, mamão quer roubar todo o tempo de qualidade com o trabalho, porque ele sabe que quando a gente descansa, a semente, aliás, a colheita chega. A colheita chega. Amém, Jesus. É Deus. Altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do seu rosto, ou seja, está penoso. Repita comigo: está penoso. Tá penoso. Se está penoso, não é de Deus. Eu sinto muito. Você está se movendo naturalmente. E eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para minha família. Eu não tenho tempo para minha família. E aí, quando eu tenho tempo, eu tenho que escolher entre fazer a vontade de Deus ou tratar a minha família, pastor Fábio. É desse jeito. Não tem como a gente negociar. A Bíblia diz: aquele que não amar a mim mais do que marido, que filhos, que é só minha própria vida, não é digno de mim. Para eu amar o Senhor, eu tenho que amar mais do que a minha vida, mais do que meus filhos, mais do que a minha família. E quando eu como esse pão amassado com suor do rosto, eu estou entregando a minha vida aos cuidados de Mamon. É Ele que rege, não é o Senhor. Porque a Bíblia diz: pois o Senhor dá sustento aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Não é dormindo de você deitar e dormir. É dormir de entender e saber que a sua parte você está fazendo. E Ele é fiel para cumprir toda a parte dele, que é sustentar a sua vida, a sua família e a sua descendência. Chuva, você que está me visitando, nos visitando pela primeira vez mais, eu sou pentecostal. E eu grito. Glória a Deus. Então que o Senhor abençoe seu ouvido. Em nome de Jesus. E daqui já estão acostumados. Glória a Deus. Glória. Quando a pessoa semeia, ela continua. Aliás, quando a pessoa não semeia, ela continua num ciclo de escassez, de medo e de esforço humano. Ciclo de escassez, de medo e de esforço humano. Ciclo de escassez, de medo e de esforço humano. Mesmo que a escassez tenha marcado a sua história, mesmo que a escassez, diga lá atrás, diga lá atrás, diga lá atrás, tenha marcado a sua história, anote isso. Tenha marcado a sua história. Ela não precisa definir o seu futuro.
A competitividade dentro da família não precisa definir o seu futuro. Eu preciso declarar algo para a sua vida nessa noite. E eu já vou entregar o microfone para o pastor. Preciso declarar sobre a sua vida o fim do governo de Mamon. Amém. Aleluia. Famílias brigam e têm inveja um do outro, irmãos, porque um tem condição financeira melhor que o outro. Influência de Mamon. Famílias quando o ente querido morre, brigam por propriedades, porque sou influenciada por Mamon. E se eu tenho uma família assim, automaticamente eu exerço uma igreja. É sutil, porque eu já estou acostumado a agir assim há muito tempo lá atrás. A escassez, repita comigo, a escassez. Pode ser mais forte, a escassez. O medo. O fracasso. Lá de trás. Não vai definir meu destino. Fala eu tenho um destino extraordinário em Deus, sobrenatural, que não depende da minha esposa, mas depende da minha semelhança. A semente que libera a maior colheita. A semente que libera a maior colheita. Quando ela é plantada numa terra fértil, repita comigo, não tem como. Pode ser mais forte, não tem como. Eu receber os frutos dessa terra. Não tem como. Não tem como. O medo da escassez, eu declaro falência agora. A rejeição, o bloqueio, eu declaro falência agora. A mente de escassez, eu declaro bloqueio agora. Eu declaro que você comece a viver um tempo de mente livre. E que a escassez não prenda aquilo que você vai semear hoje. Porque aquilo que você semeia hoje, aquilo que você semeia hoje, você colhe hoje. E você colhe hoje. E a sua descendência também colhe. Eu declaro, pastor Leandro, uma porta sobrenatural sobre a sua vida. Mas sabe aquele plano na sua casa? Do princípio, o Senhor ele traz a existência, mas de uma forma sobrenatural. E tudo aquilo que vem para tentar impedir o fluir dessa porta, eu declaro discernimento da parte do Senhor. Eu declaro uma colheita extraordinária, porque o coração do semeador só Deus conhece. E o teu coração e o coração da pastora Ingrid são coração que semeia, são coração quebrantados. Então eu declaro essa porta extraordinária. Eu te digo, não vai precisar da sua força, vai fluir, vai virar. Quando você vai ver, ponto, acabou, aconteceu. Ei, você que tem causa na justiça, eu preciso declarar sobre a sua vida e entregar. Tem causa na justiça, fica com a mão levantada. Tem causa na justiça que não saiu ainda, porque você não deu destino. Dê destino, semeie, para que essa causa na justiça saia. Eu declaro que todo impedimento na sua mente com relação ao destino dessa semente, porque tem semente, tem pão, mas tem semente. O Senhor venha a liberar sobre a sua mente, e mediante ao seu acordo com o Senhor, essa causa da justiça sai. Meu Deus! Aleluia! Repita comigo para encerrar. Semeadura é um treinamento.
Mateus 25, 21 vem dizendo: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Pode vir, ministério de louvor. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós, muitas das vezes, fazemos acordo com o Senhor quando a gente recebe um valor. Quando a gente passa a receber um valor maior, a gente quebra esse princípio. Porque pelo simples fato da mente escassa entender que você está semeando e você não está tendo uma colheita imediata. Tudo aquilo que a gente semeia no sobrenatural tem um tempo para colher. E é muito mais extraordinário do que aquilo que você possa pensar ou imaginar. Eu tenho foco. A Manu já falou isso aqui. De ofertar aquilo que eu recebo hoje. Só que o medo, o nosso presidente, a potestade que age, as coisas subindo, muitas das vezes traz um pensamento de que, cara, vai faltar. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não tem dinheiro para comprar, mesmo que esteja caro? Então Deus está suprindo. Ei, está caro, mas você não tem? Você tem, então compra, e dá glória a Deus. Não deixe a escassez roubar aquilo que o Senhor já te deu. O Senhor já te entregou. E não adianta a gente ficar murmurando, não, gente. Não adianta a gente ficar murmurando. Está caro, café está caro. Só porque está caro, eu só estou comprando por mim. Só porque está caro. Confundido Satanás. Fala, é caixa grossa. É caixa grossíssima. Mas você pode. Você pode. Você pode. Confunde o inimigo da tua alma. Compra o mais caro. Compra o mais caro, pastor. E outra coisa, toma um cafezinho lá com teu marido, com as suas amigas, ou dentro da sua casa e fala: Satanás, tá caro, mas o Senhor me deu dinheiro e eu estou comprando o mais caro e eu estou jogando na tua cara que você não pode nem tomar café. O azeite está caro, gente. Compra o mais caro. Compra e semeia. Compra e semeia. Para a sua casa, compra e semeia. A fidelidade no pouco ativa a liberação do muito. Eu vou te dizer algumas palavras. Eu quero que você levante não a sua mão direita, mas a sua mão esquerda. A da prosperidade está na esquerda, a das espirituais está na direita. Levanta a sua mão esquerda, porque eu estou ministrando sobre prosperidade. Eu sou profeta para falar. Seja obediente para receber. Porque o Senhor falou comigo: traz à existência, Raquel, aquilo que não existe. Isso é milagre. A fidelidade no pouco ativa a liberação do muito. A fidelidade é a medida de Deus nas pequenas coisas. A promoção vem da parte de Deus. Você poderia estar dando glória a Deus. A abundância é consequência da fidelidade. Deus nunca espera que você oferte aquilo que você não tem, mas Ele te observa como você administra o que você tem. E agora é hora de você glorificar o nome do Senhor. E se você é generoso, está na hora de você praticar a generosidade. Eu quero que 2 obreiros, com fé, tragam os envelopes de oferta.
Não oferte nada que você não tenha vontade ou gostaria de receber. Não oferte nada que não seria bom para você, que não seria considerável para você. Não oferte. É melhor nem ofertar. Pai, em nome de Jesus, aqui entreguei a tua palavra. O teu Espírito é aquele que quebra toda a resistência. Teu Espírito é aquele que convence o homem. E mediante a tudo aquilo que foi falado, eu declaro destronado Mamon das nossas vidas. Eu declaro o início de uma prática de generosidade. E eu declaro também uma semeadura em abundância. Porque também diz na tua palavra que haverá colheita sobrenatural. É isso que eu declaro e entrego para a sua igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você que entendeu a ministração do ofertar na nossa vida, é esse envelope. Aqui tem 2 QR Code. As mulheres ofertam na minha vida, os homens ofertam na vida do pastor. Esse é para você, mesmo ouvindo essa palavra, que existiu, mas quer dizimar na casa do Senhor. Aqui, dizime, que o Senhor te abençoe. Conforme você for ofertando, você já pode vir, que o pastor vai ministrar um óleo sobre a sua vida de prosperidade. Então, assim que você for ofertando, você já pode se levantar do seu lugar e vir aqui, que nós vamos ministrar sobre a sua vida. Pode louvar. Pode vir aqui na frente para abençoar a sua vida.